A maioria dos pacientes que chegam até mim, né, eles têm doenças intestinais, principalmente doença inflamatória intestinal e principalmente ainda doença de Crohn. Então, pensando nessas pessoas que têm muitas dúvidas, que eu entendo e compreendo perfeitamente, porque você realmente fica perdido. Tem tanta coisa aqui na internet, em site, no Instagram, no YouTube, você que alguns falam alguma coisa, outros já dizem outras coisas, e você fica completamente perdido. E eu acho que uma das dúvidas mais comuns é sobre vitamina B12. É um problema bem comum nessas pessoas que têm um alto nível de desenvolvimento, né, dessa deficiência. Pelo menos aí 40% ou 50% de quem tem Crohn vai desenvolver a deficiência de B12. E eu quis gravar esse vídeo para te explicar o mínimo sobre vitamina B12 que todo paciente com Crohn precisa saber, tá? São quatro coisinhas aqui, mas eu acho que realmente vai ser bem útil para ti. A primeira coisa que tu precisa saber sobre vitamina B12, esse é o mínimo, tá? É o que eu falei agora já no início do vídeo. Se você tem Crohn, você tem pelo menos duas vezes mais chances de ter deficiência de B12 do que quem tem retocolite, né? Que é um outro tipo de doença inflamatória intestinal, tá? Então, quem tem Crohn tem mais chances de ter deficiência. Por que isso acontece, Ítalo? 95% da absorção da vitamina B12, pessoal, ela acontece principalmente ali no ilho intestinal, que é a parte final ali do intestino delgado, né? Que é o primeiro intestino, né? Digamos assim, para tu entender melhor. Então é nessa partezinha final onde se encontra lá os receptores que absorvem essa vitamina B12 e, enfim, e o Crohn, ele é exatamente caracterizado por essa parte, o ilho, estar na maior parte das vezes inflamado. Então, se o ilho está inflamado, isso reduz a eficiência de absorção da B12 e, consequentemente, essa pessoa tem mais chance de ter deficiência, porque ela vai absorver bem menos do que não é que ela para de absorver, né? Isso também não é assim também. Mas digamos, se antes você absorvia 10, que é um exemplo bobo e didático, tá? Falta de criatividade mesmo, mas vamos lá. Se tu absorvia antigamente 10 moléculas de B12, né? No Crohn, se você acabou desenvolvendo ele, recebeu o diagnóstico, você agora vai absorver, sei lá, 5 ou até menos do que isso. Então, pelo menos ali 50% da tua possibilidade de absorção, eu diria assim, ela diminui, tá? Então, se tu tem Crohn, tu realmente tem que ficar atento a isso. Que tu tá em risco de realmente. Eu não tô falando isso pra te assustar, é só uma verdade mesmo, tá? Não quero assustar ninguém aqui, pelo amor de Deus. É só, na verdade, um conteúdo pra te conscientizar sobre isso, tá? Então, se tu tem Crohn, tu tem pelo menos aí duas vezes mais chance de desenvolver deficiência de vitamina B12, tá? Fica atento quanto a isso, certo? Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, anemia além do ferro. É bem interessante isso, porque a gente associa logo fraqueza. Opa, o microfone aqui deu uma viradinha. Fraqueza, problema de memória, fadiga intensa, a gente associa logo isso a anemia e ferro, né? E é verdade, né? A maior parte da anemia, querendo ou não, ela acontece por conta de uma deficiência de ferro, que também é um problema bem importante no Crohn, tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Só tô dando aqui uma introdução pra gente quebrar um outro paradigma, que realmente é verdade, né? A gente associa mais a anemia ao ferro e essa fadiga. Porém, pessoal, se eu te falar que nem sempre é culpa do ferro, tá? A deficiência de B12 ela também leva a um outro tipo de anemia, que não é a mesma do ferro, é outra, mas querendo ou não, os sintomas, o modo que ela se desenvolve, que ela vai se desenvolver, é muito semelhante ao do ferro. Só que a culpa não é do ferro, é da B12. Então, se tu tá com a deficiência de B12, ela começa a cair, tu vai desenvolver um outro tipo de anemia que vai gerar fadiga, cansaço, baixa memória, problemas de cognição, entendeu? O que é que acontece? Se tu vai para um médico ou para um nutricionista que não é especializado em DI, que não entende pelo menos, ele vai achar que o problema é o ferro, às vezes nem vai te pedir o exame de B12
E ele vai passar um suplemento de ferro pra ti falando, olha, toma um suplemento aqui que vai melhorar. Aí tu toma e não melhora. Por quê? Porque o problema não era o ferro. O problema era simplesmente a B12. Se ele tivesse prescrito o exame, visto que a tua B12 estava baixa, ele ia prescrever, né, o suplemento, você ia tomar e aí sim você ia melhorar de verdade, entende? Então, nem toda anemia é culpa do ferro. Deficiência de B12, que é muito comum no Crohn, leva também a um outro tipo de anemia que vai gerar os mesmos sintomas. Então é por isso que tu tem que ficar atento. Tem que estar vendo se o teu médico ou se o teu nutricionista está lá atento a isso, se ele está prescrevendo o exame de, né, sorológico, que é o de sangue, né, de B12, enfim, certo? Então isso pode passar despercebido, né, em muitos casos e a pessoa nunca resolve o problema de verdade e fica lá sempre com o problema persistindo, tá? Certo, Ítalo, entendi que quem tem Crohn tem mais chance de ter deficiência, que a deficiência também leva a uma anemia que muitas vezes as pessoas não identificam, né? Quanto de B12 eu realmente preciso? Vamos lá, eu tenho 4 pontos aqui para conversar sobre isso com você. A anemia mesmo, né? Ou seja, a deficiência de B12, ela é considerada deficiência se ela estiver abaixo de 200 picogramas por ml, que é a unidade lá. Eu não vou ficar repetindo isso aqui não para não ficar muito pragmático, né? Então eu vou falar só o número. Se tiver abaixo de 200, é considerado deficiência, tá? Então, assim, se tu fez um exame recente, deu 200 para baixo, o negócio não tá legal. Tu realmente precisa de ajuda, precisa resolver esse negócio. Porque é muito difícil para o paciente com Crohn em atividade moderada a grave absorver B12. É muito difícil mesmo, então vai ter que resolver esse negócio. Não dá para protelar mais do que, né, quando tá abaixo de 200, não. Beleza, então deficiência abaixo de 200 é um negócio grave, tem que resolver imediatamente. Quando, né, também existe um outro corte aqui, que é de 200 a 300, que a gente chama de zona de insuficiência. O que é que eu vejo? Abaixo de 200 é deficiência, só que até 300 ali é considerado zona de insuficiência, ou seja, tu nem tá deficiente, mas também isso não é adequado. Compreende o que eu quero falar? Você tá ali ainda numa zona de risco. Aí eu vejo que às vezes muitos profissionais acabam se acomodando achando, ele não chegou ainda na deficiência, então não vou fazer nada não. Tá, sei lá, 250, tá 290, 280, tá nesse intervalo de 200 a 300, ele ainda não está com aquela deficiência, então vamos deixar. Eu também acho isso um tanto negligência, porque é muito fácil cair a B12 e é difícil recuperar ela, entendeu? Então se tu tiver nessa zona de 200 a 300, eu também acho uma zona de risco, acho que não é o ideal. Qual é o mínimo de segurança que, ao meu ver, eu percebo aqui na prática atendendo os pacientes, também através das leituras que eu faço de artigo, de livro, enfim. No mínimo 400, tá certo? Tu tem que estar com a vitamina B12 no mínimo aqui, né, maior do que 400, para que tu esteja minimamente seguro de que você não vai entrar tão cedo em estado de deficiência, tá certo? Então esse é o mínimo, velho. Tu tem que olhar o teu exame e tem que estar lá no mínimo 400. Repito, não é o ideal, mas é um mínimo de segurança ainda, tá? Qual é o ideal? Na verdade, não existe assim uma margem de ideal, né? É difícil a gente falar um número real e concreto, assim, ideal mesmo. Mas uma zona realmente segura que vai fazer, né, que impedir que você tenha anemia, porque qual é o problema da anemia da B12? Esqueci de falar no tópico 2. Além dela mexer com essa questão da fadiga, né, das células vermelhas do sangue, né? Ela também, pessoal, ela mexe muito com o aspecto neurológico. Isso aí é um negócio realmente bem sério. Então, se a tua vitamina B12 está muito baixa e você está com anemia, além de ter problemas relacionados à fadiga, isso vai mexer com o teu cérebro mesmo. Teu cérebro vai ficar mais lento, tu vai ficar com memória muito ruim. O teu nível de cognição vai baixar e tem coisas aí mais graves que podem causar problemas neurológicos ainda bem piores, tá bom? Então, um nível, entre aspas, ideal, tá? Porque realmente não existe um ideal aqui. Vou colocar aqui, ó. Um nível. Depois dizerem por aí que eu tô inventando coisa, ó. Entre aspas, ideal. Ideal seria aqui, ó. Seria entre 590 picogramas por ml. Agora eu vou repetir aqui a unidade de medida.
tá? Então, é interessante que o teu nível de B12 lá no exame dê isso aqui, ó, 500 a 90, certo? Para mim é um número, também não precisa eu ficar aqui preocupado, acima de 1000, acima de 1000, também acho que isso aqui é exagero, tá? Aqui é exagero, tá certo? Então, isso aqui, ó, 500, até porque esse 1000 aqui é difícil de sustentar isso no longo prazo. Então, o ideal é que fique aqui, ó, entre 590. O número 700 parece ser um número bom, tá? Mas, enfim, esse intervalo aqui é o ideal. Se tu tá dentro desse intervalo, aí dá uma olhada no teu exame de sangue, ou se tu vai fazer agora recentemente. Deu isso aí, deu nessa margem, fica tranquilo. Você tá bem, tá? Então, esse aqui é quanto de B12 eu preciso, né? Então, tem cuidado com esse nível aqui de deficiência, com esse nível aqui de zona de suficiência, o mínimo de segurança e o ideal. E também o exagero aqui, que também não precisa disso aqui não, tá? Por fim, qual é o caminho para tratar a deficiência? Isso aqui é uma pergunta. Qual é o caminho para tratar a deficiência? Vamos lá, a gente tem 4 caminhos. Primeiramente é dieta, né? Se você está com B12, baixa, né? Às vezes teu médico já indica, mas eu acho interessante você ir ao nutricionista, que ele vai realmente prescrever um plano ali mais ajustado para ti. Inclusive eu tenho uma consultoria, tá? Para pacientes com doenças inflamatórias intestinais, onde a gente inicia um processo de dieta anti-inflamatória para a gente corrigir todas essas lacunas aqui que são comuns no Crohn. Deficiências, melhorar a questão da recuperação do peso, melhorar o score anti-inflamatório da tua dieta, enfim, tá? Se você quiser maiores informações, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E você clica lá e fala comigo, eu te explico melhor e vou ver também se tu se encaixa no, como paciente dessa consultoria, porque também não é para qualquer pessoa não, certo? Então, o primeiro ponto é a dieta. Tu vai começar a comer mais alimentos que são fontes de B12. Vou colocar aqui. Você vai começar a comer alimentos que são fontes. Desculpa aqui que meu teclado aqui é novo, tá? O computador passado queimou, aí às vezes digita errado aqui, mas enfim. Então você vai começar a comer alimentos que são fontes de B12 e tu só vai encontrar alimentos fontes de B12 em alimentos de origem animal. Por isso que é muito complicado um paciente que tem Crohn e tem mais um viés de querer fazer uma dieta vegana. É muito complicado, tá? Essa pessoa vai precisar, na certa, estar sempre tomando suplementos sem parar. Por quê? Porque o Crohn, como eu falei para você, já é um pré-requisito para você, praticamente um pré-requisito para você ter deficiência de B12. E se tu só come alimentos de origem vegetal, no alimento de origem vegetal não tem B12. Eles não são fontes desse tipo de vitamina. Ou se tem, é um negócio assim muito pequeno que não dá para corrigir, entendeu? Então é bem difícil, tá? Então tu vai precisar comer mais alimentos de origem animal, que são o quê? Carne vermelha, frango, fígado bovino, fígado de galinha, ovos, alguns tipos de peixes, laticínios, entendeu? Então a gente vai precisar fazer esse reajuste aqui, tá? Muitas vezes, e agora a gente vai aqui para o ponto 2 aqui do 4, a dieta em si ela não vai ser sozinha necessária, então a gente vai ter que pular para um outro degrau, tá? E a depender também do nível da tua atividade, né? Porque a atividade é o quê? É o período de crise da doença inflamatória intestinal. Então a gente divide entre, né? Eu vou chamar crise e eu vou chamar de atividade para tu entender, porque esse é o nome técnico que a gente usa, né? Existe a atividade leve, ou seja, se tu tiver com inflamação leve, tu consegue absorver bem através dos alimentos. Existe a atividade moderada, onde já fica ali mais difícil e realmente a partir daí tu vai precisar de um suplemento para dar um suporte. E existe a atividade realmente grave, que é essa que muitas vezes você tem que recorrer à suplementação injetável, aquela que é intramuscular, tá? Então, em muitos casos, né, o paciente ele não vai ter que ficar só na dieta, ele vai precisar dela, repito, junto com algum suplemento oral, aquelas cápsulazinhas. Aí tem várias marcas, tem várias doses. Eu não vou ficar aqui falando marcas e doses para ti, até porque eu nem te conheço e é até um risco às vezes eu dizer para ti uma dose e uma marca aqui pode até que prejudique a tua saúde, tá bem? Eu só quero que tu entenda que você vai meio que pulando degraus, né? Então dieta e suplemento.
Um erro aqui muito comum. Vou colocar aqui, ó, um erro comum. Às vezes, o paciente começa a suplementar e esquece da dieta. Então, o que é que acontece aqui? Você foi lá para o nutricionista, foi para o médico e falou: olha só, né, vou passar aqui suplemento, etc. Aí você começa a tomar o suplemento, e o suplemento, repito, do latim suplementum, é aquilo que vem para complementar. Então, às vezes, o cara só vai ficar dando toda a esperança, né? Colocando toda a esperança no suplemento e não vai comer essas fontes aqui que eu te falei de B12. Carne vermelha, frango, fígado, ovos, peixes, alguns laticínios, entendeu? Então fica um pouco complicado. Tu tem que fazer as duas coisas. Dieta mais suplementação, que é o que eu escrevi aqui já em cima. Entendeu? Faz essas duas coisas. Certo, digamos que em teoria não deu muito certo ainda. Você fez a dieta, fez a suplementação oral e ainda tá difícil subir, porque realmente algumas pessoas vão ter mais dificuldades, repito, a depender daquele nível de atividade. Leve, moderada ou grave, tá? Então a gente vai tentar entrar aí com outro tipo de suplementação que é a sublingual. Então tu vai continuar fazendo a dieta, mas tu vai agora mudar o suplemento. Ao invés de ser o comprimido que você engole, você vai pegar aquele sublingual e vai botar embaixo da tua língua. Por quê? Isso é uma forma de absorção mais direta da B12, tá? Então, quando você bota embaixo da língua, você está facilitando que a B12 ela seja imediatamente e rapidamente absorvida logo embaixo da tua língua, antes de precisar ir para o teu estômago, ir para o teu intestino, enfim, entendeu? Então é uma forma mais direta de absorção e normalmente aqui, né, nesse ponto 3 com dieta, repita de novo, com dieta mais suplementação, agora sublingual, as coisas tendem a se resolver em boa parte dos casos. Ser mais, não dá para falar que é um percentual, mas boa parte dos casos realmente dá para resolver aqui. Não deu para resolver com dieta, mais suplementação oral. Não deu para resolver com dieta, mais suplementação sublingual. Aí, meu amigo, você vai ter que ir para o último ponto, que é a suplementação injetável, ou seja, aquela que é intramuscular, que só o médico pode prescrever. Vamos aqui, ó, até colocar aqui. Como nutricionista, é minha obrigação falar isso. Só o médico pode prescrever. Por isso que é bom você conhecer um médico aí que realmente entenda de doença inflamatória intestinal para não te pôr em risco, tá? Alguém me ligou aqui e a tela fechou por alguns segundos, então vamos continuar, tá? Então, só o médico pode prescrever, então procura um médico realmente que entenda de DI, que saiba o que está fazendo o negócio, tá? Isso é um negócio muito sério, doença inflamatória intestinal, mais precisamente por um, tá? Então, em que ponto, normalmente, a, a suplementação injetável ela é prescrita? Quando você está com já problemas neurológicos, lembra que eu falei para ti que a deficiência de B12 ela pode ser tão grave que ela pode prejudicar o teu cérebro, né? Gerar uma baixa cognição, problemas de memória. Então, quando os sintomas já estão nesse nível neurológico, imediatamente você já corta todas essas três etapas e já vai exatamente para essa injetável. Quando a absorção está severamente comprometida, ou seja, o teu caso, né, a tua atividade inflamatória é grave, ou então você já fez alguma cirurgia de retirada, por exemplo, de parte do ilho intestinal. Às vezes quem faz esse tipo de cirurgia, você retira lá por conta da inflamação, você perde a área de absorção da B12 e você vai ter que tomar ali injetável mesmo já como primeira via de entrada, tá? Quando as outras aqui falharem, né, eu já disse aqui para vocês, e quando as pessoas têm preferência por uma correção mais rápida, mas aqui há um risco, né?
eu percebo que se for feito com o profissional certo, beleza, não tem problema. Agora eu percebo que tem muitos profissionais que não entendem de doença inflamatória intestinal e já querem, na ansiedade do paciente, fazerem essa suplementação injetável que eu acho bem desnecessário, além pela questão do valor. Você aqui não permite essas outras vias mais fisiológicas e naturais de absorção de B12. Então eu não acho isso interessante, certo? Então, tomem cuidado também com isso, tá bom? Antes de você receber uma avaliação de um motivo por que você já está indo para a suplementação injetável, converse com seu médico, tente entender, veja se realmente ele, né, é um especialista em doença inflamatória intestinal. Beleza? Então, esse aqui é o mínimo sobre B12. Deixa eu fechar aqui. Que você precisa saber, né? Se você tem Crohn. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele foi útil para ti ou se você ainda tiver uma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá certo? Se você tem alguma dúvida. E se você também conhece outra pessoa que tem Crohn, que precisa saber disso daqui, envia para ele. Vamos aí ajudar mais pessoas, né? Para que chegue esse conteúdo aqui que realmente seja de valia mesmo, né? Para essa pessoa. Beleza? Então é isso. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus e até breve.